Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mês de agosto, nosso personagem é Josafá, o rei Josafá, e com certeza nós temos um caminho bem amplo, fértil, próspero, para a gente se servir da história desse personagem bíblico e aprender muitas coisas do que é ser dependente de Deus. Nosso tema geral é dependência do Senhor, e nesse mês então de agosto aprendendo a dependência do Senhor com o rei Josafá. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, que nós encontramos uma expressão muito importante, valiosa, para a gente entender e começar a compreender princípios de dependência do Senhor. Está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é uma oração feita pelo rei Josafá, quando a sua terra está prestes a ser invadida por um exército inimigo, e ele percebe que a força bélica, a força de guerra deste exército invasor é muito mais forte do que eles em resistir essa invasão. Então, ele clama a Deus, e nesse falar com Deus ele expressa a realidade do que ele está vendo. Ele diz aqui, Deus nosso, primeiro, ele reconhece Deus em sua vida e Deus sobre o seu reino. Ele diz, porventura não o julgarás, falando acerca desse povo. Ele diz, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Ele reconhece, em nós não há força. Quando ele ora a Deus dizendo, Senhor, nós reconhecemos que em nós não há força, ele está dizendo, reconhecemos que há no Senhor. Nós reconhecemos que nós não temos capacidade, condição, força para prevalecer contra esse invasor. E ele ora dizendo para Deus que reconhece que no Senhor há força. E uma outra coisa aqui, ele diz, não sabemos nós o que faremos. Nós não temos força e por conta de não termos força, nós não sabemos o que fazer diante dessa circunstância. Quantas vezes na vida de uma pessoa, na sua vida, você já viveu entendendo, compreendendo que a circunstância é tão adversa, ela te exige tanto, talvez esteja acontecendo agora com você ou com alguém que você ame, alguém da sua família, alguém que você conheça. E a adversidade é tão forte que a condição de resistir, de sobreviver é muito pequena. E uma segunda coisa, ele diz, não sabemos o que fazer. É razoável no momento desse você pensar um monte de coisas. Quem sabe você vivendo a sua dificuldade agora, você põe a cabeça para pensar e pensa em várias possibilidades, mas talvez você já tenha vivido um momento em que você, não obstante ao fato de pensar no que pode ser feito e nas soluções que podem ser tomadas para resolver, já se esgotou. E você chega a um momento em que você não sabe mais o que fazer. O que eu vou fazer para resolver isso? Foi assim, foi nessa circunstância que o rei Josafá se encontrou. E foi nesse momento de profunda fragilidade que ele entendeu que deveria lançar-se em Deus completamente e reconhecer a sua dependência. Todo o tempo que uma pessoa que não tem força, todo o tempo que uma pessoa não sabe o que fazer, todo esse tempo que a pessoa não ora, que a pessoa não atribui a Deus a solução para si, são tempos de derrotas, são tempos perdidos, são tempos de profundo sofrimento sem
perspectiva de solução. Então, a minha pergunta é você: até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar buscando formas para resolver um problema que você já viu que é maior do que você? Até quando você vai ficar sem falar com Deus, sem orar ao Senhor? E às vezes esse sofrimento está na família, às vezes esse sofrimento diz respeito a todos e não há uma mobilização. O Josafá aqui mobiliza o povo. Ele diz: nossos olhos estão postos em ti. Ele não diz: os meus olhos estão postos em ti. Ele diz: nossos olhos estão postos em ti. Ele diz: sabemos nós, não sabemos nós o que fazer, o que faremos. Então ele estava em reunião com o povo e junto ao povo ele toma uma decisão, eles tomam uma decisão de falar com Deus. E quando pessoas que estão envolvidas em um problema, sofrendo as mesmas coisas, elas, com fé no Senhor, decidem orar e falar com o Senhor, demonstrando a sua fragilidade, sua incompetência para resolver aquilo que lhes é importante. É nessa hora, é nesse momento de dependência que a mão de Deus se mostra poderosa para com aqueles que nele esperam. E ele diz então: não obstante o fato do inimigo ser maior, não obstante o fato da nossa força ser pequena, não obstante o fato de não sabermos o que fazer, os nossos olhos estão postos em ti, como que aguardando do Senhor uma orientação, uma resposta. Você tem agido dessa forma? Como alguém pode dizer: os nossos olhos estão postos em ti, só por dizer: não, nós não temos capacidade de resolver isso, mas nós estamos esperando do Senhor? Será que é assim, é só dizer? Ou nós vamos esperar em jejum, oração, culto, celebração, clamor? Como é a forma certa? O que deve se fazer? Esperar simplesmente que aconteça e achar que porque Deus sabe do que está acontecendo conosco, Ele tem que tomar as medidas favoráveis a nós? Ou nós vamos nos servir desse tempo para nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para reiterar, declarando que Ele é soberano, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas que governa a nossa vida e que nós estamos aguardando uma movimentação, uma orientação, um discernimento do que fazer que venha do Senhor. Por certo, nessa postura, nessa atitude espiritual, está a nossa bênção, está a nossa sorte, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa sorte sobre a terra, e essa expressão sorte não está no sentido pejorativo de apenas ser sorteado em alguma coisa, mas é de ter expectativas em Deus. Que o Senhor te abençoe e te traga a solução naquilo que você precisa. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.